Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir. Eu recebo hoje um convidado muito, muito especial, que é o Brian Rizzo, lá do podcast Eu Tava Lá. O Brian é um cara muito legal e o Eu Tava Lá é um dos meus podcasts preferidos. Já tô aqui rasgando seda pro Brian. E eu recebo ele hoje aqui para falar um pouco das histórias do Lulu dele, que curiosamente é um Lulu da Pomerânia, né, Brian? É verdade, tudo bom? Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu acho que eu nunca falei do Lulu em podcast, eu eventualmente comento sobre as coisas que ele faz durante os episódios do Eu Tava Lá, né, que é o meu podcast, mas é assim, só esporádico, quando, por exemplo, eu vou começar uma gravação e aí ele faz alguma cagada que me atrasa, e aí eu preciso introduzir o programa falando porque eu atrasei para o meu convidado e tudo mais. Mas... Assim, no podcast dos outros eu nunca falei e eu vou adorar falar aqui, até porque eu tenho certeza que tu entende de cachorros e de Lulus 1000 vezes mais do que eu, que não entendo nada, que comecei a entender agora como pai de primeira viagem, dá pra dizer assim. E eu tenho muita coisa do Lulu que inclusive não tem explicação na minha cabeça e talvez tu consiga me ajudar a entender. Ah, eu quero saber dessas coisinhas aí. Fechou. E me conta, o Lulu tá com quantos anos, Brian? O Lulu tá com... Isso é difícil, é uma pergunta difícil de eu pensar. Ele chegou aqui em casa com 2 meses. Então, bem novinho ainda. Ele é bem novo ainda. Ele chegou aqui com 2 meses e ele nasceu no dia 6 de janeiro de 2018. Isso significa que daqui a 2 meses ele vai fazer 2 anos. Então ele tem 1 ano e 10 meses. É isso. 1 ano e 10 meses. Ele é bem novinho, né? Ele é bem novo. Eu deveria ter já calculado na minha cabeça que se ele nasceu no começo de janeiro, é muito simples fazer essa conta que eu fiz aqui. É que eu não tinha percebido isso. Olha aí, muito fácil. Fez a conta ao contrário, você fez do jeito mais complicado. Eu fiz de um jeito burro, até porque eu nasci em janeiro também. Então na minha vida toda, tudo sempre foi muito simples. Mas aí agora com o Lulu eu ainda não tinha percebido isso. A partir de agora vai ser mais rápido, sempre que alguém me perguntar a idade que ele tem. E o Lulu é seu primeiro cachorro que é seu mesmo. É, o meu primeiro cachorro de minha responsabilidade, né? Eu sempre fui criado com cachorros. Meu primeiro cachorro chamava Roger, por causa do cachorro do Bob, do Fantástico Mundo de Bob. Gente, que legal! E ele era um vira-latão, assim, bem grande, que se tornou bem grande depois. E ele vivia lá em casa, mas ele era mais dos meus pais do que meu, né? Aquele famoso cachorro que tu compra pra criança, que tu pega pra criança, e aí tu fala, não, esse aqui é o cachorro do Brian. Só que o Brian tem 6 anos e ele tá cagando pro cachorro. O Brian não tem a menor condição, né? Exato, ele gosta do cachorro pra fazer carinho, pra brincar, mas ele não vai dar comida pro cachorro, se o cachorro ficar doente, ele não vai levar no veterinário. Então, o cachorro acaba não sendo dele, né? O cachorro acaba sendo da família, que ele apenas comparece ali. E aí, eu com o Roger, a gente era bons amigos, assim, mas eu sempre fui meio guri de apartamento, sabe? Aquela criança que tem nojo de tocar na areia, que tem vários e vários problemas com convivência com a natureza e tal. Então eu tinha até nojo de fazer carinho nele quando eu era criança. Gente, você achava que ele era sujo, assim? Você ficava... Eu achava não, ele era, né? Porque ele saía, deitava na grama, deitava na areia, rolava, brincava e voltava pra fazer carinho. Eu ficava louco de nojo de tocar nele. Ai, Brian, você era um germofóbico, assim. Total germofóbico. Tem um grande problema no meu fator guri de apartamento, que é o fato de que eu nunca tinha morado em apartamento até os 25 anos. Então eu era... você era um guri de apartamento de casa. De casa, e eu tinha um quintal enorme com grama, e eu tinha vários amigos interessados a jogar bola e a brincar na grama, mas eu não saía de casa, só pisava no tapete de pé descalço. Gente, que maravilha. E era uma criança confusa. E aí eu lembro que eu colocava luva, sabe aquela luva amarela de fazer limpeza? Tipo a mãe do Dexter? A luva da mãe do Dexter, perfeito. Eu botava a luva da mãe do Dexter e ficava fazendo carinho no Roger de luva. E todo mundo achava aquilo absurdo, mas na minha cabeça fazia total sentido. Ai, Brian, meu Deus do céu. Isso é muito maravilhoso. Essa era a minha convivência com cachorros até meu primeiro contato com o meu primeiro cachorro, né? Depois tiveram outros cachorros lá em casa, mas aí eu já realmente não convivia, assim. Eu só ia lá dar comida de vez em quando, porque
não sei como que é aí em Minas, mas no Rio Grande do Sul, pelo menos no interior onde eu nasci, era muito comum ter o cachorro que era tipo o cão de guarda, sabe? Que era o cachorro que ficava no quintal pra não deixar o ladrão entrar. Sim, não, aqui é bastante comum e assim, é uma coisa que tem acabado, né? A gente tá tratando o bicho cada vez mais né, como um ser senciente, tudo, e não Sim. como um animal de trabalho. Então, Exato. isso tem acabado mesmo. Mas lá no sul era isso, assim, quando eu era criança. E aí nós tivemos outros 2 cachorros, uma que ficava no pátio da frente, que era uma pastora alemão, porque meu pai foi policial a vida inteira. E aí, no quartel, eles tinham de vez em quando uns cachorros que, por alguma razão, não iam pro trabalho da polícia, e aí eles davam para as famílias dos policiais. E aí meu pai pegou, e ela ficou lá em casa, e que foi muito engraçado, isso, inclusive uma história que é triste, mas que tem um final feliz, eu posso contar rapidamente, que foi a meu primeiro trauma com cachorro, que foi o seguinte: lembra que eu falei que o conceito era o cachorro de guarda que cuidava da casa, né? Um dia estavam fazendo uma obra na minha casa e o pedreiro chegava muito cedo, ele chegava tipo 7 horas da manhã. E pra mim isso é muito cedo. Ele chegava às 7 horas da manhã. Sim, é mesmo. E ele abriu o portão, ele tinha uma chave, né? Ele abriu o portão da frente e entrava pela garagem pra fazer a obra. Depois o resto da casa entrava em atividade. Eu ia pra escola lá por volta das 8 horas, sei lá. E minha mãe, enfim, cuidar da casa e tal. Meu pai saía pra trabalhar. Mas a casa já estava aberta desde mais cedo, né? Por volta das 7. Fazia a obra, depois o resto da casa entrava em atividade. Eu ia pra escola lá por volta das 8 horas, sei lá, e minha mãe ia, enfim, cuidar da casa e tal, meu pai saía pra trabalhar, mas a casa já estava aberta desde mais cedo, né, por volta das 7. E aí teve um dia que o pedreiro foi embora, a gente supôs que ele tinha fechado o portão, e tá ok, tudo certo, na manhã seguinte ele vai voltar. Quando ele chegou na manhã seguinte, a minha cachorra do pátio da frente não tava lá. A pastora alemão. E aí foi estranho, assim, porque, será que ela fugiu, alguma coisa assim e tal? E ele jurava que tinha trancado o portão e tudo mais. E aí, moral da história, alguém viu que uma pessoa entrou no meu pátio e roubou o meu cachorro. Que isso, Brian? Que horror! Ele foi embora, ele levou o cachorro, que era a segurança da casa, né? Então tu imagina... Ah, muito segura, né? Nossa! Totalmente segura. Ela não era boa nisso. Passamos umas 2 semanas, assim, sem notícias do cachorro, até que, como eu falei, meu pai era policial, e aí ele deu uma investida na investigação do caso, e descobriram o lugar onde o cachorro tava, e aí ele foi lá com os companheiros policiais dele e trouxeram o cachorro de volta pra casa. Resgatar o cachorro. Sim, mas foi um trauminha, assim. Eu, criança, né, nunca tinha passado por nada assim. Meu cachorro original, o Roger, ainda era vivo, né, nem tinha sofrido a perda dele e tal. Então era uma coisa muito estranha, assim. E aí um tempo depois, tipo uns 2 ou 3 anos depois, ela fugiu. E aí ela fugiu de verdade. Aí ela viu o portão aberto, qualquer coisa assim, saiu, e aí eu lembro que passou umas 3 ou 4 noites sumida, e eu, de cima da minha casa, do 2º piso, assim, pela janela, encontrei ela, que tava dentro do portão, lá dentro do pátio de uma escola, que ficava nos fundos da minha casa. Gente! E aí eu vi, assim, o cachorro deitado, naquela época eu tinha uma visão boa, e aí eu vi ela deitada, assim, dentro do pátio, na frente de uma sala de aula. Aí eu falei pra minha mãe, eu acho que ela tá lá. E aí a mãe foi lá ver e achou que era também. Aí chamou meu pai foi lá e trouxe ela de volta mais uma vez, o segundo resgate. E aí ela ficou com a gente até o fim da vida, que não foi há tanto tempo assim, eu já morava aqui em São Paulo até. Nossa, gente, mas que agonia, hein? Fugir assim. Uma vida de aventuras essa cachorra teve. Total. E aí foi a última vez que você teve contato, assim, com cachorros? Foi. Aí a gente teve outra cachorra que era do pátio dos fundos, mas eu tinha 0 contato, assim, tipo, eu brincava com ela de vez em quando, mas ela era meio ignorante, porque ela era muito grande, e ela queria brincar, ela achava que ela era um Lulu, assim, ela pulava na gente. Entendi, ela não tinha muita noção do tamanho, assim, né, da força. Nenhuma. E ela me derrubava direto, e arranhava pra caramba, e aí eu ficava meio receoso, assim, de brincar com ela e ela me matar. Mas, eventualmente, a gente tinha algum contato, e essa também faleceu depois de bastante tempo. Eu acho que eu não tava aqui ainda, mas eu já tava naquela de mudar pra São Paulo, sair de casa e tal, eu não tava muito ligado no universo canino lá. E aí eu vim pra cá para
definitivamente aí sim morar em apartamento e viver o meu sonho de não ter contato algum com a natureza, até que resolvemos ter o Lulu. Mas é que os seus pais, eles têm agora algum bichinho lá? Você sabe? Eles têm sim. Quando eu vim pra cá, eles ficaram com o meu irmão ainda, né? Eu tenho um irmão mais novo, que é 7 anos mais novo que eu. E aí era pai e a mãe, eu e meu irmão a vida toda, pelo menos depois dos meus 7 anos, que é a diferença que nós temos de idade. E aí a gente era essa família com 3 cachorros, né? E quando eu vim morar em São Paulo, minha mãe achou a casa muito vazia, assim, falou, nossa, o filho saiu de casa, né? Aquela coisa da mãe ainda se habituando com a nova rotina da casa, sem o filho e tal. E aí o meu irmão, que já tinha o desejo interior de ter um cachorrinho desses que morasse definitivamente dentro da casa, né, que tivesse o contato ali de pet e tal, e ele acho que aproveitou a fragilidade da minha mãe e falou, olha, que tal a gente agora adotar um cachorro, já que a casa tá maior, tem uma pessoa a menos. Aí a mãe e o pai aceitaram a ideia e eles pegaram uma pincher que chama Lola e ela mora com eles hoje. Meu irmão já saiu de casa também, foi morar em Santa Catarina com a noiva dele e tal. Mas a Lola ficou por lá. E, eventualmente, a gente se encontra em Santa Catarina, porque é o meio do caminho, né? Minha família é... A família do Rio Grande do Sul, né? Morei no Rio Grande do Sul a vida toda, E o meu irmão saiu, foi pra Balneário Camboriú. E eu saí, fui pra São Paulo. E aí, o local de encontro da família, hoje em dia, é Balneário Camboriú, porque é o meio do caminho. Fica então, mais fácil pra todo mundo, né? Exato, meus pais pegam a estrada, vão pra Santa Catarina, e eu saio de São Paulo também pra lá, e é bem tranquilo, assim, a gente se encontra mais lá do que cá, e a Lola tá sempre junto, na bolsinha de viagem dela. A Lola vai também com seus pais? A Lola vai. Ai, que delícia, gente! E me conta, como é que o Lulu chegou na sua vida? Então, aí eu falei que eu não era muito fã da natureza, tal, pensei que quando eu fosse morar em apartamento não ia ter cachorro nunca mais, né? Sim. E isso, na minha cabeça, era muito certo, assim, definido. E aí eu falei, não, vou morar em apartamento, tal, só cimento, concreto e azulejo, e é isso aí. E aí eu vim para São Paulo em 2014, já para trabalhar com blog e tal. Na época eu já estava começando a entrar nesse mundo de podcasts e tudo mais. E aí tava aqui trabalhando e tal, até que em 2015 conheci a Mari, que é a minha namorada, que também é mineira, inclusive, ela é de Belo Horizonte. Ela é daqui de BH também, né? Sim, e ela na época morava em Belo Horizonte ainda, a gente namorando, se encontrava de vez em quando, acho que todo mês eu ia pra aí, ou ela vinha pra cá e tal, até que em 2017 a Mari conseguiu uma brecha na agenda de vida dela e resolveu vir morar em São Paulo. Ah, que legal. Ela tinha família aqui em São Paulo, ia ser muito mais fácil, assim, para os estudos dela, para a carreira dela, enfim. E eu já estava morando aqui também, então tudo fazia sentido que ela mudasse para cá. E aí ela veio, a gente naquele processo de, tá, mas e agora como é que vai ser? Tu vai alugar um apartamento em algum lugar, tu vai morar com a tua família e tal. A gente já estava junto há 2 anos e pouco, eu me dando muito bem com a família dela. Chegamos à conclusão de que economicamente era mais inteligente a gente morar junto, porque não faria sentido pagar 2 aluguéis, sendo que a gente certamente passaria mais tempo ou eu na casa dela ou ela na minha. Então resolvemos juntar as escovas de dente, como falam, e nesse processo de morar junto e tal, a gente resolveu ir para um apartamento maior, que é esse apartamento onde estamos agora, onde eu tô gravando aqui contigo. E esse apartamento maior despertou na Mari uma vontade que ela já tinha, e ela, quando mais nova, sempre teve cachorrinho em apartamento e tal, falou, pô, a gente podia ter um cachorrinho, né? E aí eu tive alguns calafrios, assim, que eu pensei, será? Eu imagino você, não, cachorro não. Eu não eliminei, assim, totalmente a possibilidade, mas eu falei, nossa, nunca pensei em ter cachorro em apartamento e tal, deve ser muito diferente, deve ser muito estranho e tal. E aí a Mari entrou no processo de me convencer de que essa era uma boa ideia, e a forma que ela encontrou de fazer isso foi abrir o Google e escrever na busca cachorrinho fofinho. Ai, gente, que legal. E aí resultou diversos resultados de muitos cachorrinhos fofinhos, e ela diariamente me mandava vários cachorrinhos fofinhos no WhatsApp pra eu ficar vendo as imagens deles e dizendo, esse é bonitinho, esse eu não quero e tal, como se fosse a melhor forma, tipo foi um Tinder de cachorro, assim. Ela ficava me mandando as imagens, eu falava ela fez tipo assim, uma tática de guerrilha com você, assim, tipo, bombardeando de fotos de cachorrinho fofo até você achar eles super fofos também. Exato. E aí
obviamente, vi o Lulu, que é a raça, né? O Lulu da Pomerânia. E eu falei pra Mari, nossa, esse cachorrinho aqui é bonitinho e tal. E ele tinha um detalhe que me interessava muito, e a ela também, que era o fato de ele ser uma raça pequena, né? Porque por mais que a gente estivesse naquele momento num apartamento maior, não dá pra ter um São Bernardo, né? Sim, então a gente precisava de um cachorro que se sentisse à vontade, que pudesse correr pela casa e brincar e tal, sem ficar muito apertado pra ele e tudo mais. Sim, com certeza. Quando eu respondi lá no WhatsApp, falei, olha, esse aqui é muito bonitinho, gostei muito dele e tal, ela falou, esse daí é o Lulu da Pomerânia. E eu falei, caramba, ele já vem até com nome, né? Que é maravilhoso. Porque tu não tem problema nenhum, o bicho é do tamanho perfeito, cabe na casa, o nome já vem de fábrica. O nome é ótimo. Tem que ser esse. Aí eu fiquei muito com vontade de a gente realmente ter um Lulu só pra fazer essa piada. Que era um Lulu que se chama Lulu, né? Excelente, é uma ótima piada. Na minha cabeça era maravilhosa. E também, além da piada, eu pensava que era inédito, porque ninguém ia ser idiota de botar o nome de um Lulu de Lulu. Então eu penso que não existe no mundo um outro Lulu chamado Lulu, o que talvez torne ele um pouco mais feliz, caso ele sofra bullying de outros cachorrinhos. Não, ele é muito especial com esse nominho dele, com certeza. Mas é igual uma amiga minha que tem um gato que chama Gato. Que é genial. Genial? E é mais legal ainda porque é como se eu chamasse o Lulu de cachorro, né? Seria um ótimo nome também. Perfeito. E aí a gente ficou naquela, então se um dia a gente tiver, vai ser um Lulu. E aí eu e ela entramos num processo juntos de seguir muitos Lulus da Pomerânia no Instagram. Muitos. O meu Instagram virou só cachorro, só Lulus. E até hoje eu sigo alguns, assim. Mas na época a gente passava mandando um vídeo de Lulu pro outro, assim. O dia inteiro. E era muito legal. E aí tinha um outro problema, né? Que era, primeiro que a gente não era muito fã da ideia de comprar o Lulu, porque a gente não considera muito legal o fato de existirem fábricas de cachorros, né? Que são canis que os cachorros ficam trepando o dia inteiro. Sim. E tal. E segundo que é caro pra caramba. Nesse mercado, não sei se mercado negro ou esse mercado bizarro de venda de cachorro, um Lulu da Pomerânia aqui em São Paulo chega a custar 15 mil reais. Sim, isso depende muito, assim, da pelagem do Lulu, porque tem uns que são mais caros do que o normal, assim, e tem ainda uns que são mini. Não sei se você já viu, uns Lulus que parecem, assim, uns ratinhos ali. E eles são mais caros ainda, e é terrível isso. Esses mini são, tipo, muito contraindicados. Não, e ele é muito pequeno, eu tenho medo de pisar em cima. Exatamente. E aí era isso, assim, a gente se um dia a gente tiver vai ser um Lulu, mas não acho que a gente vai ter porque é muito difícil e tal. E aí passou o tempo, acho que, o que eu falei, 2017 a Mari veio morar aqui, a gente ficou um ano nessa daí, de vamos ver e tal, compartilha cachorrinho pra cá, compartilha cachorrinho pra lá. E aí um dia um amigo meu que mora aqui perto, ele tem um Lulu da Pomerânia, e ele postou no Instagram, assim, tipo, ela era bem filhote ainda e tal. E eu falei, cara, eu e a Mari, a gente tá muito afim de ter esse cachorro e tal, só que, difícil e tal. Aí expliquei a situação pra ele. Ele falou, cara, essa Lulu, que é a lagosta, que é a Lulu da Pomerânia dele, ela é de um canil, que não é bem um canil, e ele me contou a história, é uma moça que mora lá em Porto Alegre, inclusive, que ela tinha um Lulu, e aí o Lulu dela faleceu, e ela ficou muito triste e tal. E aí os pais dela, pra ela não ficar triste, deram 3 outros Lulus pra ela preencher o vazio no coração dela da perda do primeiro Lulu, né? Sim. E aí os 3 Lulus eram, acho que 2 fêmeas e um macho, ou um macho e 2 fêmeas, sei lá, ou 2 machos e uma fêmea, não sei. Mas eu sei que eles passaram a eventualmente procriar, né? E aí ela meio que só cobrava os custos, porque eu soube depois que eles tinham algumas despesas com parto, não sei se por o cachorro ser muito pequeno, que às vezes tinha algum problema e aí tinha que fazer um parto assistido. Sim, imagino que tem que ser um parto assistido ali, né, alguma coisa assim, né? E aí era meio que, quando tiver um próximo a gente te avisa e tal. E aí eu falei, pode ser então, aí já é uma ideia melhor pra gente, conversei com a Mara, ela adorou. E aí isso era final de 2017, a gente estava indo pro sul, no recesso ali no final do ano. A gente sempre viaja um ano para Minas, outro ano pro Rio Grande do Sul, para passar com as nossas famílias e tá sempre junto, né? Pra agradar as famílias de todo mundo, né? Exato, E aí era o ano de ir pro sul. E a gente tava em Rio Grande, né, a cidade que eu nasci, na casa dos meus pais, quando ele me chamou
me mandou uma mensagem e falou, cara, a cachorrinha, mãe da minha cachorrinha tá grávida e vai nascer um bichinho lá, se tu quiser que eu converse com eles e tal. Eu falei, pô, me passa o contato. E aí ela estava grávida do Lulu e foi o momento em que a gente determinou, bom, então agora teremos um Lulu, só temos que ver como é que a gente vai fazer para levar ele para São Paulo. Né? Gente, que legal! Então vocês fizeram de uma forma bem massa, assim, né, na verdade. Porque a gente vê tanta história de canil, de cachorro aí, que chama até de fábrica de filhote, que, enfim... Parece muito, né? Que são os lugares terríveis e tal, então vocês fizeram de uma forma que é muito, muito mais legal, assim. E a gente se preparou também, bastante, assim, porque nesse período de vamos ter, a gente ficou acostumando com a ideia, né? Exatamente, vocês pensaram, não, e porque assim, as pessoas às vezes decidem ter bicho e tomam uma decisão super apressada e tudo, e depois se arrependem, não estão prontos pra ter aquele animal e tal, então foi de uma forma achei muito maduro, assim, sabe? A decisão de vocês de ir com calma, né, de ir aos poucos. Foi difícil, mas aí depois deu tudo certo. Aí ele nasceu, foi uma ansiedade como a de uma gravidez humana, eu imagino. Né? Porque a gente determinou, bom, o cachorro é nosso, o cachorro ainda não tinha nem nascido, então a gente ficou naquele contato com a mulher lá da casa dos Lulus, que nos adicionou no WhatsApp e mandava fotos da mãe do Lulu grávida. Eu até posso procurar essas fotos depois. Que legal! Da barriguinha, crescendo. Sim. E aí fotinhos dele minúsculo depois, assim, uma foto dele na palma da mão da mulher, assim. Nossa. Ele era muito pequeno. E aí ficou depois disso ainda alguns meses lá, por questão de amamentação, né? Até desmamar, né? E tudo mais. E aí quando ele tava, acho que faltava 2 dias pra fazer 3 meses, a mulher lá falou que quando a gente pudesse ir buscar, já tava liberado. E aí como é que vocês fizeram isso? A gente pegou o avião aqui em São Paulo, né? Pra Porto Alegre, ali no aeroporto de Congonhas. Na verdade, só a Mari foi. A gente ia os dois, só que aí quando a gente descobriu o preço que era pra embarcar com ele, Sim. Aí a gente achou melhor ficar um e o outro ir. E aí a Mari foi sozinha, eu fui buscar ela no aeroporto. Ela foi sozinha pro aeroporto, encontrou o Lulu lá no aeroporto com a mulher, e aí a gente já tinha comprado aquelas casinhas, né, de viagem, que são permitidas pelas companhias aéreas e tal. Sim, E já tínhamos reservado a passagem, entre aspas, dele para voltar com ela. E aí foi isso. Aí, quando eles estavam voltando, ela me avisou na hora que estava embarcando, eu fui encontrar com eles no aeroporto. E aí viemos do aeroporto de Congonhas para casa, os 3 juntos já. Gente, que legal. Então ele já, tipo assim, desde antes de nascer já era de vocês, né? Tipo assim, vocês já estavam decididos e tudo. Você sabe como que foi a ninhada? Se tinha mais filhotinhos, se era só ele? Nasceu só ele. Gente, não sei se nasceu só ele ou se tiveram qualquer problema com outros, mas ele foi o único que saiu vivo da história. Entendi. Muito legal. Gostei da história de nascimento do Lulu. E aí ele chegou aí na casa de vocês já estavam com tudo pronto pra receber ele, né? Assim, Tudo pronto. Ele já tinha até um brinquedo, né? Que a Mari, quando viajou na ida, eu tenho certeza que todo mundo achou que a Mari era completamente maluca, porque ela viajou na ida com uma casinha de cachorro que tinha um coelho de pelúcia dentro. O povo devia ter pensado, gente, essa menina é doente, olha ela. Totalmente doente, deve estar até pagando pra viajar com essa casinha com um coelho de pelúcia dentro. E aí o coelho de pelúcia foi um brinquedo que a gente comprou pro Lulu antes de pra ir buscar ele, né? Porque a gente pensou que talvez ele se sentisse sozinho ou qualquer coisa assim. Não sei se foi recomendação de alguém ou se foi loucura da nossa cabeça. Mas aí na vinda de Porto Alegre pra cá, ele viajou com um coelhinho de pelúcia, que inclusive ele tem até hoje, tá imundo, absolutamente preto, mas ele ainda existe aqui em casa como o primeiro brinquedo do Lulu. Que bonitinho, gente. Muito legal. E aí, como é que foi a adaptação dele aí, Brian? Vocês, tipo, os primeiros dias foram tranquilos? Ele é muito tranquilo, né? Mas os primeiros dias foram terríveis, porque ele chegou aqui em casa muito calminho, assim, bem calminho e tal, caminhando. A casa era gigante pra ele, porque ele era minúsculo. Sim. Ele tinha que caminhar muito pra cruzar a sala, assim, era tipo muito longe de tudo porque ele queria fazer. E aí a gente resolveu encurtar o espaço dele e colocar tudo meio perto. Sim. A gente tinha ouvido falar que eles não gostam de fazer cocô e de comer muito próximo. Sim. E aí a gente deu só uma pequena distância suficiente pra ele poder cagar num lugar e comer
no outro, mas era um lugar bem reduzido na sala, assim. Uhum. E aí ele chegou aqui no sábado à tarde, foi essa viagem da Mari. E aí no domingo à tarde ele tava meio molinho, assim, ele não queria comer, ele ficava mais dormindo do que qualquer coisa. E a mulher tinha nos recomendado, assim, que ele tivesse sempre comida à disposição e que era normal que ele dormisse bastante no começo, porque ele era muito filhote ainda e tal. Sim. E aí a gente tá meio estranho e tal, não tá comendo muito, não sei o que, mas ela falou que é normal, que ele durma muito, né? Ele não vai comer e dormir ao mesmo tempo, então daqui a pouco ele acorda e vai comer e tal. E aí ele acordava de vez em quando, dava uns 2, 3 passos, dormia de novo, e aí uma hora ele começou a vomitar. Ele começou a dar umas vomitadinhas, assim. Isso era domingo à noite. Eu lembro que a gente tava vendo o Big Brother na TV. e aí eu falei pra Mari, eu não sei o que tá acontecendo, a gente não tem experiência nenhuma. Ela que tinha alguma experiência não fazia ideia do que era. E na dúvida, vamos levar ele no veterinário. A gente tinha já um veterinário 24 horas que a gente sabia onde era, pra caso alguma coisa acontecesse. E aí a gente chamou um Uber, botou o Lulu de volta na casinha de viagem dele e fomos pro veterinário. Aí a gente ficou, isso devia ser umas 10h30 da noite, a gente ficou até tipo meia-noite, sem saber o que tinha acontecido. Botamos o Lulu dentro da clínica lá, eles levaram ele pra examinar e tal, e nada dele voltar. Sim. Aí quando era já, sei lá, 00:30 mais ou menos, já era o outro dia, eles voltaram com ele, e aí ele já tava animadaço, assim, já tinha comido alguma ração que eles deram pra ele lá, que era bem molinha, não lembro se era alguma ração especial ou se eles tinham amassado ou qualquer coisa assim. Sim. Mas eles nos contaram que ele tinha tido uma baixa de glicose. Ah, gente, ele teve uma hipoglicemia, olha isso. É uma hipoglicemia que, segundo eles, era ok, que era comum de acontecer com essa raça, mas ele era muito pequeno. Sim. E que foi até perigoso, assim, que se tivesse sido um pouco mais grave, talvez ele não tivesse passado daquela fase ali. Ou se vocês não tivessem agido a tempo também, né, assim. É, eu penso nisso também. E aí a gente ficou meio assustado, assim, e o veterinário recomendou que ele ficasse internado aquela noite, pra ficar, né, sob o cuidado deles e tal. E aí a gente deixou e ele ficou a noite toda internado lá. Ele ficou 2 noites, na verdade. A gente voltou pra casa e ele ficou de domingo pra segunda e de segunda pra terça. E aí na terça-feira de manhã, a gente indo sempre, né? A gente podia ir visitar ele todo dia, 12:00 e 6h. Sim. E aí a gente sempre ia, visitava ele, ficava com ele um pouquinho lá na internação. E aí depois voltava pra casa e aquela ansiedade de como é que ele tá e tal. Sim, imagino. Mas aí ficou tudo bem. Aí ele saiu, a conta jamais esquecerei, a conta do veterinário foi muito mais caro do que buscar ele em Porto Alegre. Foi aquela paulada, né? Foi violento, assim. Mas eu já estava preparado, até porque a gente já tinha amadurecido muito a ideia de ter o Lulu. Então eu sabia que, claro que eu não esperava que acontecesse o que aconteceu, mas a partir do momento que ele já estava internado, eu pensei, bom, agora custe o que custar, a gente só vai tirar ele de lá quando tiver 100%, né? Sim, sim. E aí ele saiu muito bem, e aí voltou para casa e depois foi tudo tranquilo, assim. Ele tomou as vacinas dele na mesma clínica, a gente levava ele sempre lá, até que depois, bem mais tarde, a gente trocou de veterinário para uma outra veterinária que é um pouco mais perto de casa e que já era recomendação de outros amigos, assim. E aí foi tudo certo. Ai, que bom. Aí ele nunca mais passou mal também, não teve crise? Nunca, não, dessas coisas nunca mais. A gente teve um outro probleminha de saúde, podemos dizer assim, com ele, que foi que ele teve displasia. Gente! Me falaram que é muito incomum em Lulus da Pomerânia. Não sei se tu concorda com a opinião da veterinária dele. Não sei dizer, Brian. Realmente, é um pouco surpreendente, na verdade, pra mim. Mas ele tá passando bem, assim? Agora ele tá bem. Quando a gente soube, a gente é meio cagão, assim, a gente tem medo de deixar as coisas darem merda. E aí quando a gente sabe que tem alguma coisa errada, a gente já resolve na hora. Então ele um dia tava mancando, meio que de uma patinha assim. E aí eu olhei, achei meio estranho, falei pra Mari. Aí ela ligou pra veterinária, mandou uma mensagem pra ela e falou: olha, o Lulu tá mancando da patinha dele. E aí a gente
marcou consulta com ela, tipo, pra dali a 30 minutos, assim. Sim. O Lulu, ele apresentou sintomas de displasia por uns 40 minutos e ele já tava na maca da veterinária. Nossa, E mas aí... vocês são, assim, os tutores perfeitos, sabe? Porque as pessoas esperam o bicho tá morrendo pra fazer as coisas. Então é melhor que vocês sejam assim, sabe? Aí a gente levou ele na veterinária, ela examinou, ele tinha um pouquinho de dor quando ela dava algum toque especial, assim, bem no lugar. Quando a gente pegava ele no colo, brincava com ele e tal, ele não reclamava de nada. Uhum. E aí, quando ela examinava de fato, ele dava uns gritinhos, assim. Aí tá ela falou, olha, isso aqui... ela falou, isso aqui pode ter sido que ele caiu, machucou, qualquer coisa assim, mas a gente não tinha visto nada, e o Lulu nunca foi de subir nas coisas, ele nunca subiu no sofá, nem nada assim. Entendi. Então a gente não acreditava que fosse uma lesão. E aí levamos ele para fazer radiografia, fizemos radiografia de tudo, também jamais esquecerei a conta daquela radiografia. Eu acho que eu fiz vários check-ups na minha vida e nunca gastei metade do que custou aquelas radiografias. Mas, ok, tem que fazer, fizemos de tudo, fizemos até a mais do que ela tinha pedido, assim, fizemos uns de corpo inteiro e tal, já olhando as patas da frente também. E aí constataram que era displasia. E aí ela nos explicou o que era, né? Falou que era algo de nascença já e tal. E aí nós operamos a patinha esquerda dele, que era a que estava mancando. E segundo ela, a tendência era que, operando a esquerda, ele passasse a apoiar mais o peso na direita e que logo que ele tivesse recuperado a esquerda, talvez tivesse que operar a direita também. Uhum. Ele já apresentou algum sintoma na direita também? Ainda não. Aí que foi engraçado, porque aí a gente fez a da esquerda, foi um trauminha, assim, eu lembro que ele é muito calmo, né, até hoje, assim, ele nunca foi... Ele é um pentelho de fazer bagunça, de querer brincar o tempo todo, e de pular na gente quando a gente tá saindo de casa e tal, mas ele, com relação a problemas de saúde, ele é muito calmo. Eu lembro que quando ele era muito filhote, nessa internação que ele teve que ficar 2 noites e tal, eles, quando a gente tava lá pra fazer visita, eles aproveitavam pra fazer alguns exames específicos, tipo radiografia, que tinha que segurar ele e tal. Que tem que mobilizar, né? E era muito engraçado porque a gente mobilizava ele, eu segurava as patinhas da frente, a Mari segurava as de trás, e ele dormia. Ai, gente, nossa... Que sonho, tem bichinho que fica tão nervoso. Era muito maravilhoso. E até hoje ele é assim, nessas radiografias da displasia, a gente deitava ele na maca assim, e ele fechava os olhinhos e ficava. Enquanto tivesse alguém ali segurando ele tava parado. Ele estava lá quietinho, que bonitinho ele. Ele toma vacina também, é sempre muito calmo. Mas assim, displasia realmente é um problema que acontece quase que exclusivamente com raça grande, sabe? A gente vê muito... a gente vê com pastor, com cachorro grande. Com o Lulu é muito estranho mesmo, assim, é muito raro. Bizarro. E aí ele operou e era um pouco sofrido, assim. Primeiro porque ele teve que ficar com o cone, né? Porque senão ele mordia os pontos, né? O curativo da cirurgia. E ele também não conseguia deitar direito, porque ele estava acostumado a deitar daquele lado esquerdo também, né? E ele estava totalmente de curativo, parecia uma fralda, assim. Sem contar que eles tinham depilado, raspado o pelo dele. Aí fica muito engraçado. Parecia uma coxa de frango. Parecia muito uma coxa de frango assado, assim. E é porque o Lulu, se você tira o pelo dele, ele é muito pequenininho, né? O pelo tipo, o pelo dá a impressão de que ele é grandão, assim. Essa área que fica raspada fica super engraçado. Fica, e ainda mais que o outro lado não tava raspado, né? Então parecia que ele era meio desbalanceado, assim. Ele era gordo de um lado, magro do outro. Pô, tadinho, que dó. Coitado. E aí, eu lembro que eu manobrava ele, assim, quando ele queria deitar, ele meio que tentava deitar com o lado esquerdo, não conseguia, aí eu pegava ele, ajustava a bunda dele, deitava do lado direito, e aí ele ficava deitado um tempão. E aí foi meio isso, assim, a gente tem uma grande vantagem que é o fato de eu trabalhar em casa, né? Então, eu tô sempre com ele, e nesses períodos, assim, até quando ele castrou também, a gente teve o período de ele ter que ficar com o cone e tal, e eu acompanhava ele, assim, porque ele com o cone, ele fica muito imobilizado, assim, porque... eles ficam muito desconfortáveis, assim, né? Eles não conseguem... Desconfortável, total. E quando ele tá com o cone, ele não gosta de comer nem de beber. Ele tem aquele potinho que é tipo um bebedouro, sabe? Que tem uma bolinha na ponta. Sim, sim. E aí quando ele vai beber água naquilo, ele bate com o cone e aí o negócio faz um barulho e ele se assusta. Aí ele não quer mais beber, né? Ele fica super incomodado. Aí ele não vai beber água. E a comida ele não consegue realmente porque não alcança a cabeça no pote, né? Então...
eu tô sempre trabalhando em casa e aí eu ficava acompanhando ele pra quando ele queria comer eu ia lá, tirava o cone, ficava de olho e pra beber água também. Mas esse negócio do cone é engraçado, Brian. Quando o meu gato mais velho castrou, que ele ficou de cone também, eu tirava o cone dele na hora que ele ia comer. Eu colocava tipo um sachê pra ele, aí eu tirava o cone. E aí ele descobriu isso. E aí ele demorava tipo assim 2 horas pra comer. Que ele aprendeu que era a hora que ele ficava sem o cone, sabe? Aí ele falava assim, não, agora eu vou demorar bastante, porque aí ela não vai pôr o cone em mim. Todo espertinho esse menino. E aí foi isso. Depois eu descobri aquela roupa que é uma roupa cirúrgica, que fica só o pintinho de fora, assim, e o resto do corpo fica todo tapado. Porque aí ele não conseguia morder, né, a região dos pontos da cirurgia da castração. E aí ficou tudo certo. Na época depois, né, quando ele fez a displasia, não podia usar essa roupa, eu não lembro por quê. Eu acho que porque não cabia com o curativo ou qualquer coisa assim. E aí foi na base do cone mesmo. Mas foi bem rápido, assim. Todo dia a gente tirava, 2 vezes por dia, de manhã e à noite, o cone dele, tirava o curativo, né, pra passar os medicamentos ali que a veterinária tinha recomendado. E rapidinho, acho que 1 semana, 2 semanas, ele já tinha cicatrizado e dava pra tirar os pontos. E aí, logo em seguida, o pelo já cresceu rápido também, então foi bem tranquilo. Agora a gente tá na etapa de aguardar para ver se vai fazer o outro lado também ou não. Nas radiografias que nós fizemos depois, que ele já tinha feito a da pata esquerda, mostrava que tinha ainda alguma coisa, né? Não agravada como se esperava que fosse, mas ele não tá nem mancando e nem reclamando de dor, então a gente resolveu esperar para ver se daqui a alguns meses a gente faz de novo essa radiografia, se evoluiu alguma coisa ou não, pra saber como é que vai ser. Aí, enfim, se for necessário, aí faz no outro lado dele. Né? Eu acho que não vai ter muito escapatório, acho que vai ser necessário, mas por enquanto ainda não foi, então a gente tá aguardando. Mas qualquer mancadinha que ele der aí, a gente já tá de novo na mesa da veterinária. E ele é um cachorrinho animado, ele gosta de brincar, gosta de passear. Ele não gosta de cachorro. Ele gosta de gente. Eu acho que ele pensa que ele é uma pessoa, na verdade. Porque ele não pode ver... Isso era uma das coisas que eu queria entender da cabeça do Lulu, que é o fato de ele odiar cachorros. Ele não é bravo mas ele tem muito medo de qualquer um. Então, a gente tem aqui no condomínio o espaço pet, e a gente desce com ele pra ele brincar, caminhar e tal. E tem uma coisa engraçada do Lulu que eu ia falar. Ele puxou de mim o negócio de ser guri de apartamento. Ele não faz xixi nem cocô na rua. Ai, isso é maravilhoso. Ele só consegue fazer xixi no tapetinho dele. Não, só uso meu banheiro. Imagina que eu vou usar a rua, que coisa horrível. Ele é guri de apartamento total. E quando a gente tá brincando lá embaixo, ele pensa 10 mil vezes antes de pisar na areia. Ele só gosta de caminhar na calçada e na grama. Se tiver uma área, às vezes estão fazendo... O jardineiro tá trabalhando alguma coisa no espaço pet, e aí tá muita terra, assim. Aí ele dá a volta toda pra fazer a volta pela grama, ele não quer pisar na terra. Mas isso tem algumas explicações, assim. A patinha do cachorro, né, aquela almofadinha, assim, é muito sensível aquilo ali, é super sensível. E tem cachorro que não foi desensibilizado pra algumas texturas. Certo que é o caso dele. Às vezes, por exemplo, ele não teve um contato com terra o suficiente para aquilo não incomodar mais ele, sabe? Então ele acha aquilo ali muito desagradável para ele, aquilo ali não tá legal. E provavelmente é assim que ele se sente também em relação aos outros cachorros. Ele não teve a socialização necessária para que ele goste de outros animais, sabe? Ele deve ter medo dos outros cachorros maiores, por ele ser um cachorro bem pequeno e tudo. Então tem umas explicações comportamentais aí. Pode ser. Ele tem pouco contato com o mesmo cachorro, né? Porque como é um espaço pet de um condomínio, nosso condomínio é enorme, deve ter umas 4 mil pessoas morando aqui. Toda hora é outro cachorro, né? E aí, ele passa 5 minutos interagindo com cada cachorro na vida dele e nunca mais ele vê o mesmo cachorro de novo. Sim. Então a gente acreditava mesmo que fosse isso. O Lulu teve uma história que é engraçada, que foi... A gente tava já tudo certo para castrar o Lulu. A decisão da castração foi recomendação da veterinária dele por questão de saúde. Ela disse que alguma coisa de não vou saber o que, mas ela falou que
tem alguma coisa que o cachorro pode desenvolver no futuro que castrando eliminava a maior parte das chances. Não, a castração ela tem muita indicação para eliminar, tipo, chance de câncer de testículo, esse tipo de coisa, então ajuda bastante, sim. Era uma coisa nesse sentido. E aí a gente tinha optado por esperar pra ver como é que ia ser e tal, e ele nem tava na idade adequada quando ela recomendou isso, né? Porque tem que aguardar alguma formação de alguma coisa antes de fazer, né? Sim, não pode ser muito precoce, não. E aí o Lulu começou com uma fase de mijar em tudo. Ele fazia xixi pela casa inteira e a gente, sem mentira, teve uma vez que eu acordei e eu contei 25 focos de xixis diferentes pela casa. Ele tinha, só que assim, não era xixi, era tipo aquela molhadinha, sabe? Ele tava marcando o território dele todo. Limpava o corredor, aí olhava, tinha outro xixi no corredor, aí limpava mais um pouco no outro lugar, aí caminhava perto do sofá, tinha um pouquinho, aí perto da cortina de outro pouquinho, e aí eu fui contando na cozinha, ele fazia muito, perto do fogão, assim, uns lugares, só uns cantinhos bizarros. Sim. E aí eu contei 20 e poucos, assim, uma vez 25, eu acho. E aí eu falei pra Mari, pô, a gente tem que dar algum jeito, né, porque a gente não teve adestrador quando o Lulu chegou, mas a gente sempre ensinou ele, muito baseado em coisa que a gente já tinha visto nos Instagrams dos outros cachorros, assim, naquele período. Sim, e ele sempre usava o tapetinho dele. E ele sempre usou o tapetinho dele, mas nessa fase aí ele ficou rebelde total. Sim. E aí a gente começou a comentar isso com a veterinária quando ia lá, e ela falou, olha, a castração talvez resolva essa questão também, por questão de marcação de território, sei lá o quê. E aí a gente, então vamos fazer. E aí tava tudo certo, tínhamos marcado a castração dele pro dia seguinte, e aí pensamos que ele vai castrar, vai ficar debilitado ali com pontos e tudo mais, talvez ele passe alguns dias só em casa. Então vamos descer com ele mais vezes no dia anterior, pra ele brincar, esticar as perninhas ali, dar uma descontraída, e no dia seguinte ele fazer a cirurgia e talvez ficar alguns dias mais em casa. E aí, nesse dia, quando a gente estava indo pro espaço pet, o elevador de serviço, né, que é o elevador onde os animaizinhos podem andar, abriu as portas e saiu uma Lulu da Pomerânia, fêmea, claramente fêmea, porque ela tinha um laço rosa maravilhoso na cabeça. Saiu e foi a primeira vez na vida que eu vi o Lulu não ter medo de um cachorro. Ele foi cheirar ela na hora e ela foi cheirar ele, e eles ficaram melhores amigos, assim, tipo, amor da vida um do outro por Você sabe que não era amizade que tava acontecendo ali, né, Braga? Que ele tava rolando um outro interesse ali. ele provavelmente... E a gente nunca mais viu esse cachorrinho. Ele provavelmente atingiu a maturidade sexual dele, já tava na hora de reproduzir, e ele viu ali o alvo perfeito pra ele começar a reproduzir. Sim, gente, e se vocês não tivessem castrado ele logo, assim, o próximo encontro desse ia ser do mesmo jeito, ele ficar doido pra transar com ela, e enfim... E vocês iam ter vários luluzinhos. Sim, e a gente sabe que ela mora aqui nesse nosso andar, né? Porque ela desceu ali. E é do outro lado do prédio, assim, a gente não sabe exatamente qual é o apartamento. Mas eu, de vez em quando, ouço os latidos, assim, porque a gente identifica o latido dos Lulus, né? Eu virei um especialista em latido de Lulus. E aí, às vezes, quando eu tô indo pegar o elevador e tal, eu escuto um Lulu latindo, eu falo, não, esse aqui não é o meu Lulu, é outro Lulu. Esse é outro Lulu. Deve ser ela. E a namoradinha dele. Exato. E depois da castração, ele parou de marcar o território? Ele parou, mas ele tem uma pontaria horrível. E ele vai no tapetinho dele e às vezes ele meio que faz pra fora e tal. É meio atrapalhado com isso. Mas ele, em geral, respeita muito bem. O problema dele é o contrário. Ele só faz na merda do tapete. Ele não faz em nenhum outro lugar. Ele não faz na rua também, né? Não faz na rua. A gente viajou com ele pra Belo Horizonte no último Natal, né? Natal de 2018, e aconteceu um imprevistão, assim, porque a gente já tinha reservado também a passagem de ida do Lulu, e foi naquele dia que teve um voo que teve um problema com o trem de pouso em Confins, lembra? Sim! O avião foi pousar e o trem de pouso quebrou, qualquer coisa assim, ou não saiu, sei lá. Mas esse era o voo de vocês? Não, o nosso voo era o seguinte. Tá. Ele, na verdade, eu acho que isso aconteceu na noite anterior e o nosso voo era o primeiro do dia seguinte. Entendi. E aí o aeroporto ficou fechado, o aeroporto de Confins ficou fechado para pouso e o nosso voo estava incerto se ia conseguir pousar lá ou não. E aí esse trabalho todo, ele ficou
eles ficaram aguardando para ver o que ia fazer e tal, e o Lulu tem um procedimento um pouco mais demorado do que um passageiro normal, porque eles têm que verificar a documentação de vacina dele, um monte de coisa, para liberar ele para viajar com a gente, né, porque ele viaja embaixo do banco. E aí vocês ficaram agarrados lá esperando, né, ver se ia dar certo. Exato, e aí liberaram o voo, mas o pessoal da companhia demorou muito pra verificar o papel do Lulu e o voo teve que sair sem a gente. E aí o nosso voo era tipo 6h30, 7 horas da manhã, uma coisa assim, era bem cedo. E o outro voo era só às 11h30 da manhã pra Belo Horizonte. E aí a gente pensou, bom, agora a gente tá aqui no aeroporto. Tem até uma foto maravilhosa desse momento, que somos nós 3 sentados no chão, assim, e o Lulu espiando com a cabeça pra fora da casinha dele, que... Isso é uma outra coisa que é engraçada, que eu não comentei aqui, que é o fato de que o Lulu é absolutamente apaixonado pela casinha dele. Isso é excelente. Nossa, Bra, isso é muito bom. Ele é só assim, abriu a porta, ele se enfia dentro, não importa se tu já terminou de abrir, ou se tu abriu 3 centímetros da porta, ele enfia a cabeça e ele quer entrar. E é a mesma caixinha de quando ele foi pra casa de vocês. Infelizmente não, porque ele comeu o zíper daquela. Ela tá. também tá aqui. Ela também tá aqui, ela ainda existe. Mas a gente teve que comprar uma outra pra viajar, com o zíper mais reforçado. Porque quando ele era filhotinho e tava naquela fase de morder tudo, ele comeu o zíper da casinha original dele. Mas ele ama as duas. E eu não sei se por acaso tivesse uma terceira, se ele não amaria também. Porque ele entra e ele fica lá dentro, assim, completamente tranquilo, o tempo que for necessário. E ele nunca latiu dentro da casinha, nem nunca ficou pulando ou tentando fazer qualquer coisa. Ele tem, assim, ele entra na casinha, ele desliga e ele fica bem quietinho. Tanto que nesse dia, lá no aeroporto, foi no aeroporto de Guarulhos, a gente saiu do aeroporto com ele, né, pra ver se ele queria fazer xixi ou qualquer coisa assim. E ele não fez xixi até a gente chegar em Belo Horizonte e estender um tapetinho no chão pra ele poder usar o banheiro dele. Assim, esse lance da caixinha dele, isso assim, eu não consigo te explicar o tanto que isso é bom, que ele gosta da caixinha dele. Porque pra ele é um lugar de segurança, é um lugar que ele se sente super confortável. E tem cachorro, Brian, que eu tenho que treinar meses pra ele gostar da caixinha, entrar na caixinha. Tem bicho que fica apavorado, assim, sabe? Coisa surpreendente, que bom que ele gosta. Porque um dia que vocês precisam viajar com ele, igual vocês fazem, é muito mais tranquilo, né? É bem tranquilo, é. E a gente, em Belo Horizonte mesmo, viajou bastante com ele, porque nós fomos pra ficar na casa da família da Mari, mas aí como a gente tava indo com o Lulu pela primeira vez, a gente não sabia se ele ia se adaptar e tal, até porque eles não tinham outros cachorros lá, a gente resolveu pegar um Airbnb meio perto, assim, da casa deles, pra poder ficar mais à vontade com o Lulu e tal. Sim. E a gente diariamente viajava de Uber, né, da casa que a gente tava pra casa da família dela pra almoçar e tal. E ele andava direto de Uber com a gente na casinha e ele fica muito quieto. Os caras nem acreditam, assim, o motorista, a gente sempre manda mensagem antes, né, perguntando se tem problema pode, de né? um pet e tal. E aí os caras nem acreditam que tem um cachorro dentro, assim, porque ele não faz movimento nenhum, não late. Não late nem nada, né? Nossa, isso é muito legal, isso é muito legal. No começo do ano, acho que em março ou em abril, eu e meu marido, a gente se mudou pra Argentina. E aí a gente levou o nosso gato com a gente. Mas foi um trampo, Brian. Foi um trampo viajar com ele, viu? E olha que a gente adaptou ele, a gente fez muito treino pra ele gostar da caixa de transporte, mas foi tenso. A ida e a volta. Quando a gente voltou pro Belo Horizonte também, o bichinho deu trabalho. O Lulu adora a casinha e quando a gente abre, a gente no geral não usa muito, a gente usa pra levar ele pro veterinário, pra levar ele pra fazer qualquer procedimento que precise, nesses casos aí de radiografias e tal, e pra viajar mesmo, que é quando ele passa mais tempo ali, né, durante o voo e nessa função de aeroporto e tal, mas ele gosta demais, assim, tanto que dessa vez a gente saía com ele, tirava ele da casinha, na parte de fora do aeroporto, ia na grama, se ele queria fazer xixi, qualquer coisa assim, e não teve jeito, ele só queria voltar pra casinha a todo momento. Sim. E aí a gente ficou com ele mais na casinha mesmo, lá no aeroporto, bem tranquilo mesmo, assim. Hoje em dia, o negócio que nos dá alguma dor de cabeça com ele é esse fato de ele não gostar de conviver com outros cachorros. Sim. Que é sempre meio preocupante, porque a gente vê que ele fica meio assustado, muitas vezes. Ele fica um pouco estressado, né, com isso.
ele tenta se encolher perto de nós, assim. E o que às vezes é engraçado, porque como ele tá com a coleira, ele vai tentando se encolher e vai nos amarrando com a coleira dele, né? Dando volta na perna, assim. E outra coisa é que ele adora comer cocô. Isso aí já me falaram que se chama coprofagia, né? Coprofagia, que é o termo técnico. E ele é um coprófago profissional, porque, meu Deus do céu, se ele fizer cocô e tu não estiver perto pra ver que ele fez, ele já come de novo e segue esse ciclo sem fim do Rei Leão. Literalmente, né? Ele come, elimina. E assim, o negócio de comer cocô, Brian, apesar de ser uma coisa que pra gente é muito bizarro, assim, a gente fica morrendo de nojo e tudo, é mais comum do que a gente imagina com os cachorros, sabe? Eles comem mesmo, acontece mesmo, mas tem jeito. Por isso que eu só fazia carinho de luva no meu. Por isso tem que fazer carinho de luva. Você imagina, ele já provavelmente comeu o cocô e você já fez carinho nele e lambeu sua cara. Nossa, isso é uma coisa. O Lulu parece que ele foi encomendado, assim. Porque ele é perfeitamente o cachorro que eu queria ter. O Lulu nunca me lambeu. Ele não lambe pessoas. Sério, ele não lambe ninguém. Porque a Lola, que é a pincher dos meus pais, toda vez que eu vou lá, ela me lambe demais, assim. Ela te vê e ela fica te lambendo, e ela tem uma língua gelada, absurdamente gelada, e eu acho muito nojento ela ficar lambendo as pessoas. E aí eu falei pra Mari, eu queria essa coisa de ter cachorro tal, eu queria muito que fosse um cachorro que não lambesse a gente, porque eu acho muito nojento. Especialmente que ele come cocô, porque a Lola, até onde eu sei, não come, né? Sim. Então, ok, é ruim, mas pelo menos merda não tem. E aí o Lulu, ele não lambe ninguém, assim. Os carinhos dele são mais de esfregar o rosto dele, a cabeça e tal. Mas lamber mesmo de jeito nenhum. E que bom, fico muito feliz, especialmente por saber dos hábitos alimentares dele. Que bom, porque seria uma coisa que ia te incomodar, né? Que você não ia gostar disso. Mas eu confesso que eu tô me divertindo com isso, Brian, dele ser encomendado pra você. Ele é, assim, perfeito. Tanto que quando a Mari me mandou a imagem dos cachorrinhos fofos e mandou o Lulu, era um Lulu caramelo, assim, na cor que ele é. E quando ele chegou aqui em casa, ele era preto. E a gente achou que ele ia ser preto pra sempre. E a mulher, inclusive, falou, o pai dele é preto e a mãe dele acho que era branca. E do nada o Lulu ficou caramelo. Ele é aquele caramelo tradicional, né, de Lulu mesmo. Ele é. E alguma explicação deve ter na família dele, né? Mas com certeza tem uma genética aí no meio pra definir a coloração dele. Gente, que gracinha, eu tô adorando ele. Ele, tipo assim, ele parece que é todo sistemático, né? Cheio das coisinhas dele, assim, o jeitinho dele. Gosta muito de comer o cocôzinho dele no mesmo lugar toda vez. O mesmo cocô, né? Aquela felicidade dele. Isso ele não aprendeu. O xixi ele sempre faz no tapete, mas o cocô ele determinou um outro lugar, que é ali meio na região do tapete, mas é tipo fora do tapete sempre. Mas não é no tapete. E ele às vezes deixa ali, eu vejo onde é, mas... E outras vezes ele faz tanto que eu acho que ele não consegue comer tudo. E aí eu vejo claramente que tinha mais do que eu encontrei, mas ele comeu e deixou só as marquinhas ao redor ali. E aí eu limpo daquele lugar sempre, mas ele não aprendeu a fazer o cocô no tapete, não sei o que fazer sobre isso também. Mas isso, eu fico pensando também como que a gente resolveria esse problema, sabe? Porque, teoricamente, ele tinha que estar fazendo no tapete junto com o xixi dele, assim, não tem uma explicação muito lógica pra ele estar escolhendo outro lugar só pro cocô, sabe? Ele é meio nojento com relação ao tapete, ele só faz xixi no mesmo canto. O tapete que a gente usa é aquele tapete preto da Z-Dog, sabe? Sim, sim. Absorve absurdamente, ele parece que absorve 1 litro de urina, alguma coisa assim. Só que o Lulu só faz xixi em um quarto do tapete, que é o cantinho a pontinha assim esquerda do tapete, que é o lugar que fica longe da parede. E muito sujo, eu não vou pisar naquele tapete mijado. E aí ele começa a fazer no lugar errado. Porque aí eu acho que ele pensa, foda-se, não vou fazer ali porque tá no lugar errado. Provavelmente é isso mesmo, é aquele mesmo lance das patinhas, sabe? O cachorro odeia molhar a pata, principalmente de xixi. Eles ficam com tipo, um desconforto muito grande nisso. Então se ele vai naquele cantinho que ele gosta e tá muito sujo, ele vai fazer em outro lugar. Ele, tipo assim, eu não vou fazer aqui, sabe? Aqui, esse banheiro tá imundo, eu não vou usar isso aqui. Sim, Ainda mais ele que é sistemático, assim, né?
Sim, e o espaço onde o tapetinho dele fica é na área de serviço aqui do apartamento, que é ali onde fica a máquina de lavar e tal. E aí ele saindo daquela região, ele já tá na cozinha. Então quando tá muito molhado o tapete, a primeira coisa que ele faz é fazer xixi perto da geladeira, perto do fogão. Em outro lugar, né? Do tipo assim, vou fazer aqui nesse outro lugar que tá limpo, que aí eu não vou me sujar. Ele dá alguns passos e faz ali, exatamente. E aí, o que a gente tem que fazer é virar o tapete. A gente gira o tapete, coloca o canto mijado pra parede, e aí ele faz xixi no outro canto, o que infelizmente só dá pra usar 2, né? Porque os outros 2 cantos são opostos. Não dá pra você virar, né? Cantos no lugar que ele gosta. Mas aí ele utiliza ali uns 500 ml do potencial do tapete, e aí a gente acaba trocando. Ele levanta a patinha ainda ou ele faz agachado? Ele levanta às vezes. Ele faz igual menina na maior parte das vezes. Mas quando ele tá muito empolgado, assim, ou quando ele vê que alguém tá vendo ele fazer xixi, aí ele valoriza. Aí ele levanta a perna e tal. Ele valoriza. Ele valoriza. Isso é uma coisa que eu ia te falar também, que foi o seguinte: pra ensinar o Lulu a fazer xixi no lugar certo, a gente passou a dar petisco pra ele sempre que ele acertava. A gente compra aquele petisco grande, que é tipo um bifinho assim, e aí a gente bota na tábua de carne, corta ele em milhares de pedacinhos pequenininhos, e aí a gente dá um petisquinho realmente muito pequeno pra ele toda vez que ele acerta. Sim. E isso ficou meio pra sempre, assim, porque o Lulu já vai fazer 40 anos, e toda vez que ele faz xixi e a gente vê que ele tá fazendo, ele fica pedindo o petisco dele. Eu pensei no início que isso seria um processo de educação de, bom, fez aí, toma aí o teu petisco e tal, até que chegar um ponto e que a gente não daria mais. Mas ele ficou nessa fase aí de ganhar petisco toda vez que faz o xixi no lugar certo. Assim, Brian, eu defendo com os meus clientes que a gente deve incentivar o comportamento correto sempre. Mas você pode começar a diminuir a recompensa, sabe? Do tipo assim, se você tá dando hoje o petisco toda vez que ele acerta, agora você vai dar uma vez ou outra. Não dá toda vez não, sabe? Assim, de toda vez que ele acertar, metade das vezes você, né, dá o prêmio e a outra metade não. E você pode dar outro prêmio pra ele que não seja um petisco. Você pode fazer uma festinha ali, falar muito bem, parabéns Lulu, você brilhou. Isso pro cachorro tem um valor muito grande também, sabe? Que vai além só do petisco. Eles adoram que a gente faça esse tipo de coisa. A minha posição é de que, ainda mais uma questão, né, de fazer xixi e tudo, que é difícil, pode, sim, dar os parabéns pra ele bastante. A gente reduziu desde o começo, porque a gente tinha meio receio de... Porque ele é muito pequeno, né? Hoje em dia ele não é tão pequeno assim, mas a gente não queria dar um petisco inteiro pra ele, até porque era praticamente uma refeição, né? O petisco pro tamanho que ele era. É muito grande, né, pra ele. Aí a gente picava pequenininho. E até hoje é bem pequeno, assim. Mas fica essa coisa de ele fazer xixi e ficar olhando pra gente, pra ver se a gente percebeu o que ele fez e fica esperando a recompensa. E assim, isso que vocês fazem de partir o petisco, isso é excelente, porque pro cachorro, ganhar um petisco grande ou ganhar um petisco pequeno é mais ou menos a mesma coisa. A gente compra um saquinho que vem vários, né? Mas cada petisco do saquinho vira uns 15 petiscos do Lulu, assim. E pra ele é assim, a mesma coisa, você dá um pedaço grandão e você dá um menorzinho, né? Não quer dizer que quanto maior, mais feliz ele vai ficar. E aí vocês mantêm também a alimentação dele mais controlada, né? Não coloca muito petisco e tudo. Eu faço a mesma coisa, então eu acho maravilhoso. Legal. E ele, em geral, come 2 vezes por dia, que é junto com a gente, assim, na hora do almoço, na hora da janta. E a gente tinha, no começo, recebido a recomendação de ele ter sempre comida à disposição, até por causa daquela história da glicose baixa e tal. Sim. Só que, hoje em dia, se a gente coloca a ração fora dos horários que ele costuma comer, ele não come. Ele deixa ali até a próxima refeição dele, assim, vai lá e come. Sim. Então, mesmo que tenha sempre, ele não tem o hábito de ir lá comer fora da hora. E é engraçado que quando a gente tá comendo, a gente senta na mesa pra almoçar, e se ele não tem ração no pote dele, ele vai lá e começa a empurrar o pote, assim, meio que pedindo pra botar comida pra ele. Mas isso... E se ele já tem comida no pote, ele espera a gente sentar pra comer e depois ele vai comer também. Isso é uma coisa muito legal, Brian, porque o cachorro, ele é um animal de matilha. Então ele entende que aquele momento que vocês 3 estão comendo é o momento que a matilha dele tá se alimentando. Ele faz parte daquele processo social ali, sabe? É importante pra ele que aquilo ali se mantenha daquele jeito. E eu acho muito legal que vocês mantenham a refeição dele em horário certo. Não deixe à disposição, porque você pensa bem, na natureza ele não vai comer, tipo, a hora que ele quiser.
Ele vai comer quando ele tiver a comida, sabe? Boa, boa. Ele tá nessa daí, de comer sempre junto com a gente e tem dado muito certo. A única coisa que ele come que não é ração foi uma coisa que a veterinária dele recomendou em alguma vez, eu não lembro qual foi a ocasião, mas ela falou que podia dar banana pra ele. Ela falou fruta, na verdade. Ela falou, pode dar alguma fruta. E aí a gente tinha banana em casa, e banana, inclusive, é uma palavra proibida aqui em casa agora. Porque sempre que a gente fala banana, o Lulu enlouquece. Mas assim, é um enlouquecimento que eu nunca vi. Ele começa a correr e ele começa a empurrar a gente, assim, meio que falando logo me dá a banana de uma vez. Ele fica completamente enlouquecido com banana. E não é sempre que tem e tal, mas quando tem, de vez em quando a gente dá um pedacinho pra ele. Mas é proibidíssimo falar a palavra banana. Porque ele já sabe o que é, né? Demônio da Tasmânia. Ele vira um demônio da Tasmânia, ele começa a correr pela casa, empurrar tudo. Ele fica completamente maluco. Até alguém dar uma é muito melhor do que qualquer petisco a banana dele, né? Total, até porque ele come muito menos, né? Agora mesmo, antes de começar a gravar, eu dei uma banana pra ele porque não tinha nenhum resquício de que ele tivesse comido cocô enquanto eu tava na rua. E aí eu falei, ele merece uma recompensa por isso. E aí eu dei um pedaço de uma banana que eu comi antes de vir aqui gravar. Aí ele ficou super feliz. Completamente alucinado. E a Mari fica brava que eu dou... Porque a gente, em geral, pica a banana em pequenos pedaços, coloca no potinho dele, né? Só que quando eu tô meio de passada, assim, eu vou comer uma banana por minha conta, nem era pra ele, eu pego, tipo, um pedacinho e dou pra ele o pedaço do tamanho que for, e aí ele solta no chão e fica roendo a banana pelas beiras, assim. E aí eu dou uns pedaços um pouco grandes pra ele, às vezes ele vai comer em cima do tapete. Na sala fica uma meleca de banana. Aí a Mari fica brava. Ela fica brava que suja o tapete, mas depois ele lambe tudo, não deixa nenhum resquício de banana lá pra sujar. Ele limpa também, né? Ele suja, mas ele limpa. Ai, Brian, adorei ouvir histórias do Lulu. Ele é uma coisinha muito fofa. Tava olhando aqui o Instagram dele, porque ele tem um Instagram, né, Brian? Que é só dele. Tem um Instagram que inclusive foi registrado antes de ele nascer, porque quando eu tive a ideia de fazer a piada de ter um Lulu chamado Lulu, eu fui direto no Instagram ver se existia o @Lulu chamado Lulu, ou se alguém já tinha feito. E aí não tinham feito, inclusive tem um outro que é muito parecido, que eu não vou lembrar, eu acho que é Lulu chamado Lola, alguma coisa assim, que foi até um ouvinte do meu podcast que me mandou quando a cachorrinha dele nasceu, e ele mandou e falou, queria um Instagram pra minha cachorrinha e tal. Achei aqui, ó, é Lulu chamado Lola. Ai, que legal! Agora eu tô olhando ela aqui também. Conceito. O cara me seguia, viu que eu tinha feito o Lulu chamado Lulu e falou, vou fazer pra mim também. E aí tá lá. Mas é engraçado, o Instagram virou uma forma de a gente documentar as etapas da vida do Lulu, assim, lá as primeiras fotos são dele absolutamente pequeno. Nossa, ele era muito pequenininho, tô olhando aqui as fotos dele. Ele era muito, muito pituquinho. Aquelas primeiras fotos, tu consegue ver claramente a etapa onde ele começa a aparecer com as patinhas raspadas, que foi depois da internação, porque eles tiveram que raspar pra botar o soro, né? Pra colocar o... é verdade, tá dando pra ver aqui agora. E aí eu acho que ele comia o acesso, e aí eles tinham que raspar outra pra colocar na outra pata. E aí ele voltou pra casa com 3 patas depiladas e só uma não. Só uma normal, assim, né? Ele ficou um bom tempo assim com as canelinhas finas, até depois crescer de novo e equilibrar. Ele é muito fofinho, Brian. Pessoal, pode todo mundo seguir aí o Lulu. Só procurar Lulu chamado Lulu, que tem umas fotos muito fofas. Lulu chamado Lulu, a gente hoje em dia atualiza menos, porque ele tem mudado menos, né? Mas no começo da vida ali a gente postava bastante foto pra registrar o crescimento dele, e foi engraçado porque teve um período que eu tava viajando muito a trabalho, eu saía assim, passava o final de semana fora, em outro estado e tal, e quando eu voltava, tipo, no domingo à noite, depois de 2 ou 3 dias sem ver o Lulu, parecia que era outro cachorro, assim. Ele era muito rápido, né? Era muito rápido, eu já olhava assim e falava, caramba, como ele tá diferente, cresceu e tal. E aí a gente tirava muita foto pra documentar tudo, tem muitas que nem foram postadas e tal, mas a gente tem tudo guardadinho, assim, porque foi uma fase muito rápida de crescimento dele. Hoje em dia ele muda menos, ele tá mudando mais o pelo. Agora ele tá ficando mais peludão, assim, e a gente tá até estudando a possibilidade de fazer uma depilação adequada nele aí, pra uma tosa adequada pra ele passar o verão, porque eu, apesar de já ter ouvido falar que eles não tem calor e tal, eu fico com calor só de olhar pra ele, porque é muito pelo, e São Paulo tem dias de muito, muito calor, assim, ele fica
meio desconfortável na minha percepção. Dá uma agonia, né? Parece que eles estão mortos de calor, assim. A gente vê esses bichos peludos desse jeito. Muito Só quente. que ele quer subir na gente e tal, e aí é como abraçar um cobertor no verão, né? Não muito... E eles já têm a temperatura corporal mais elevada ainda, né? Aí você chega no verão, abraça esse bicho peludo desse jeito, é pra morrer de calor mesmo. É verdade. Ele dorme com a gente de vez em quando, muito, muito de vez em quando, assim. Porque quando ele não comeu cocô e eu tô de bom humor com ele, de pensar, não, beleza, pode subir na cama, e quando ele tá com a bunda limpa também, né? Porque essa raça, direto ele vai fazer cocô e fica preso no pelo, assim. Sim, por mais sim. que a gente sempre faça a tosse higiênica, a gente leva ele pra tomar banho num pet shop que tem aqui perto de casa. E aí eles fazem a tosse higiênica dele, mas não dura muito, assim, rapidamente já cresce de novo e tal. E aí ficam uns cocôzinhos agarrados na bunda. Aí a gente tem que estar com as duas pontas limpas, assim. Não comer o cocô no dia e a bunda a gente fez a verificação de se tá limpo ou não. Aí ele pode subir na cama e aí a gente que coloca, né? Ele não pula pra subir na cama. Não, nem consegue, acho. E aí a gente coloca ele na cama e ele fica por ali. E aí é um calor também, que ele deita no meu pé, assim, de vez em quando. Parece que eu tô com uma bolsa térmica no pé. Você tá com uma pantufa, né? Parece que eu tô ele adora dormir com a barriga pra cima. É incrível, assim. Tu deita ele na cama e ele vira a barriga pra cima na mesma hora. E ele dorme, assim. De vez em quando, de madrugada, eu olho. E ele tá com o barrigão virado pra cima. E ele ronca? E é o jeito que ele gosta. Ele ronca de vez em quando, mas é baixinho. Eu percebo mais pela vibração dele, assim, do que pelo barulho mesmo. Aí presta muita atenção e a gente ouve. Gente, que bonitinho. Ele é muito fofo, Brian. Nossa, tô apaixonada com o Lulu. É uma gracinha ele. E é bonitinho que ele era mais escuro, né? Quando ele era bebezinho. Realmente aquilo que você falou. Ele era bem escuro e aí ele foi clareando aos pouquinhos o pelo. E hoje em dia tem algumas partes, assim, tipo no rabo, que ainda é escuro ou que ficou escuro de novo, né? Porque teve uma fase ali que tava mais clarinho. E aí tá essa mescla aí, mas eu acho bonita a mistura que ficou. Ele é uma gracinha, ele é muito lindinho. Vocês estão de parabéns mesmo. Que bom, obrigado. Brian, obrigada, viu? Por você ter me contado tantas histórias legais do Lulu. Adorei saber de onde que ele veio, como que foi o processo de escolha dele. É muito legal. Aqui em casa estamos em maioria, 2 gaúchos e uma mineira. Pois é, vocês estão aí deixando a Mari pra trás aí. Mas eu adorei, Mas é viu? isso, obrigado, eu que agradeço. A gente até pensa de ter um segundo cachorrinho em algum momento, porque o Lulu tomou conta da casa, assim, mudou completamente a minha percepção de cachorro. Eu nunca imaginei que eu ia dormir com um cachorro. Eu que nasci querendo morar em um apartamento fazendo carinho de luva em um cachorro, hoje eu durmo com um cachorro do meu lado muitas vezes, assim, mudou completamente a minha atenção com mudou sua vida, né? Mesmo, né, assim, até a dinâmica da sua casa e tudo, mudou tudo. Muito, muito, e hoje em dia eu vejo o cachorrinho na rua, assim, eu fico olhando, acho bonito, quero fazer carinho quando o cachorro deixa e tal, coisa que eu nunca tinha vivido antes, assim, e aí quem sabe a gente vai atrás de uma Lulu mineira em algum momento aí pra equilibrar as coisas na casa. Não, seria muito legal. Eu acho que seria super legal vocês terem esse equilíbrio aí na casa de vocês. E de repente o Lulu perde medo de cachorro de vez, né? Porque também, se adapta a ter outro cachorro. Mas, Brian, muito obrigada, viu? Por você ter participado aqui no Pet Lady. Tenho certeza que os meus ouvintes vão adorar. O pessoal é muito seu fã. Eu sou muito fã do seu trabalho. Adoro Eu Tava Lá. É um podcast muito good vibes, assim. Eu adoro começar a semana já ouvindo Eu Tava Lá. Que legal. Eu gosto dessa coisa de good vibes. Eu acho que eu sou meio assim na vida mesmo. E segunda-feira é um bom dia pra isso, né? Porque segunda-feira é um dia que as pessoas estão indo trabalhar, estão cansadas e os problemas já começam a acontecer, trânsito e tal. E aí Eu Tava Lá, tá sempre lá bem cedinho na virada já de domingo pra segunda, meia-noite 1. O episódio já tá lá no feed pra estar pronto pra quando a pessoa quiser escutar na segunda-feira. Exatamente. E já começar a semana mais feliz. Valeu. Muito obrigado aí pelo convite. Foi muito legal falar do Lulu um pouco. E se tiver alguma dica de como fazer pra ele parar de comer cocô, me conte depois, porque as coisas que nós tentamos não deram certo. Depois a gente conversa. Eu vou te contar as dicas. Eu tô pra fazer um programa sobre isso, que o pessoal pede bastante. E tem uns casos que são mais complicados ainda. Caso de cachorro que come, tipo, cocô de outros cachorros. Que Nossa, é tipo, mais complicado de resolver ainda. Mas o tem Lulu jeito. nunca teve oportunidade. O Lulu ainda não teve essa chance, né? Não, agora eu fiquei preocupado, hein?
Não, mas tem jeito de resolver. Depois eu te passo umas dicas pra gente melhorar isso aí. Show de bola, a gente vai tentar. Nós tivemos uma recomendação de um medicamento, sei lá, um remédio chamado Coprox, que era um negócio que, teoricamente, a gente colocaria na ração dele e quando ele fizesse o cocô, o negócio ali teria feito um efeito que o cocô dele não ficaria agradável. Só que o Lulu acabou adorando o negócio. A gente botava o Coprox na ração, parecia que tava botando banana no prato dele. Virou tipo assim, um tempero, né? Tempero da comida e ele não deu a menor bola pro negócio. Não funcionou nada. Ele continuou comendo igual. Ai, Lulu é muito divertido, Brian. Tô rindo da sua desgraça, mas ele é muito divertido. Então tá, Brian. Muito obrigada, viu? Boa noite. Valeu. Eu que agradeço. Este programa foi editado por Audi Edições.